Olá, galera, sejam bem-vindos aí. Eu sou a Laura, coach aí do Além do Cross, do canal. Já aproveita, já siga aí as nossas redes sociais, nosso Instagram e nosso YouTube, para ficar por dentro aí das nossas atualizações, nossos assuntos que a gente traz aí para vocês. Cada vez um assunto mais interessante e diferente. Então, hoje a gente vai começar falando sobre um tema sobre adaptação no treino. Scale não é simplesmente diminuir cargas. Como adaptar para preservar o estímulo do treino de vocês. Então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre esse tema, para vocês aí terem um entendimento de como fazer as adaptações necessárias em um treino. Então, um erro muito comum dentro dos boxes de cross-training, né, de treinamento funcional, é achar que adaptar é apenas diminuir a carga. E, às vezes, não é somente isso, muitas vezes não é somente isso, né? Então, o coach, ali na aula, ele precisa olhar para o treino e entender o objetivo, entender o estímulo daquele treino. Então, não é simplesmente, chegou um aluno iniciante, o coach vai pensar, beleza, só baixar a carga e tá tudo certo para adaptar para esse iniciante. E isso, às vezes, resolve, mas às vezes não resolve. Então, o problema ele não está só no peso. A gente pode estar também mexendo no volume do treino, na distância, também no tempo e na complexidade dos movimentos, né? Quando a gente fala aí da amplitude do movimento, na coordenação que aquele movimento vai exigir, né, para o aluno ele sustentar aquele estímulo com segurança. Então, a ideia de hoje, desse nosso tema, nosso vídeo, é falar para vocês que Scale não é facilitar o treino do iniciante, não é isso. Scale é ajustar a dose certa para estar aí prescrevendo o estímulo certo para o aluno que está chegando aí na box. E se todo Scale que você vai adaptar, começa e termina como diminuir peso, provavelmente você está adaptando só a aparência do treino e não o estímulo, como eu falei anteriormente. Então, a gente precisa entender essa diferença, porque o WOD ele não é apenas uma lista lá de exercícios. Ele vai ter sempre uma intenção. Todo treino, quando ele é prescrito, ele tem uma intenção, ele tem um objetivo. Então, ele foi organizado lá com uma combinação de movimentos de cargas, de repetições, de distância, para gerar determinado efeito ali no aluno. E isso, né? Quando você adapta isso sem entender esse efeito, você pode estar deixando o treino mais acessível, ok, mas você corre o risco aí de mudar completamente o objetivo daquele treino e não é isso que a gente quer, né? Então, não é a questão o aluno fazer um treino mais fácil, é ele fazer uma versão melhor e mais bem adaptada aí desse treino. E aí a gente tem que entender o problema, né? Diminuir a carga pode ser uma excelente estratégia, mas nem sempre vai ser aí o suficiente para conseguir manter o estímulo pretendido naquele treino, principalmente quando a carga está impedindo a técnica, a gente tem um risco aí de deixar o aluno fora do estímulo esperado. Mas vamos imaginar, né, em um treino em que o objetivo desse treino é manter o esforço contínuo com transições rápidas e alta demanda cardiorrespiratória. Se você apenas vai reduzir a carga e vai manter o volume, o aluno não consegue sustentar e o treino ele vai continuar mal adaptado. Então, se a gente pensar em um movimento ginástico muito complexo,
às vezes diminuir a carga não vai adiantar em nada, porque o limitador aí desse treino não é a carga, é o movimento complexo. Então, o limitador é a coordenação, é a força relativa, é o controle corporal ou até a amplitude aí desse movimento. Então, por isso, o scale ele vai exigir uma leitura tanto do treino como também do aluno. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que olhar para o treino, pensar como melhor adaptar esse treino, mas também não tem uma receita de bolo. A gente precisa olhar para aquele aluno individualmente que está ali para a gente fazer a adaptação específica para aquele aluno. Então, às vezes, dentro de uma mesma aula, eu vou ter 2 iniciantes e para cada um eu vou ter uma adaptação diferente. E aí a pergunta que a gente deve fazer antes de adaptar um treino, ela não deve ser qual exercício eu vou trocar. Não deve ser essa pergunta. A pergunta principal que a gente deve fazer lá antes de adaptar um treino é qual o estímulo eu vou precisar preservar desse treino. Então, esse treino, ele foi pensado lá para ser um treino pesado e curto, ou ele foi pensado para ser um treino leve e longo? Ou ele foi pensado aí para gerar volume, ou para testar potência, ou para desenvolver técnica, ou ele foi pensado para manter esse aluno em movimento por bastante tempo. Então, quando você começa a entender isso, a adaptação ela vai deixando de ser aleatória. E aí você consegue ajustar o treino para aquele aluno dentro do nível de capacidade dele e também de uma maneira que ele receba um estímulo parecido com o treino original, com a intenção original lá de quem prescreveu o treino. Então, isso é muito importante aí a gente está mencionando. Então, preservar o estímulo significa manter o propósito que aquele treino foi elaborado, né? Então, mesmo quando a gente precisa adaptar alguma variável, a gente precisa buscar manter o propósito, manter lá o objetivo desse treino. Então, se o treino era para ser rápido, a adaptação não pode transformar aquilo em um treino arrastado, né? Se o treino é para ser pesado, a adaptação não pode virar uma sequência extremamente leve, porque daí não estar nem gerando nenhum tipo aí de desafio para aquele aluno. Se o treino era para gerar resistência muscular, talvez o volume precise ser mantido em parte, mas a carga e a complexidade do movimento pode ser ajustada. Se o treino era para desenvolver técnica, talvez a intensidade precisa ser reduzida para que esse aluno consiga aprender ali de verdade. Então, antes de você mudar qualquer coisa, você tem que fazer a seguinte pergunta: qual efeito esse treino deveria produzir? E a partir disso, você vai ter aí a resposta para fazer essa adaptação. E a gente tem lá 3 variáveis. Existem 3 variáveis, então não é só a carga do treino que a gente vai estar adaptando. Existem algumas variáveis que a gente pode mexer para fazer essa adaptação. Então, quais são essas variáveis? A gente tem lá a variável da carga, né? Que seria lá o que a gente estava falando somente de peso. A gente tem a variável do volume e a gente tem a nossa variável da complexibilidade. Então, a carga vai entrar aí o peso, a resistência e a intensidade relativa. Essa carga, ela pode ser uma barra de LPO, ela pode ser um kettlebell, pode ser um dumbbell, uma med ball, ou pode ser também até o próprio peso corporal em alguns movimentos, dependendo do movimento. A nossa variável lá de volume vai envolver lá as repetições, os rounds, a distância e o nosso tempo lá total de trabalho. Então, muitas vezes o aluno ele não precisa apenas de menos peso, ele precisa também diminuir o volume para conseguir dessa maneira preservar o estímulo. E a nossa complexibilidade vai envolver a nossa habilidade, a nossa coordenação, a nossa amplitude e a exigência técnica e o risco daquele movimento. Então, um movimento pode ser leve e ainda assim ser muito complexo para aquele aluno no momento. Então,
Uma boa adaptação normalmente vai combinar essas variáveis. Então, nem sempre você vai reduzir apenas uma delas. Nem sempre tu vai reduzir só a carga, nem sempre só o volume, ou nem sempre só a complexibilidade. Às vezes você vai ter que mexer em uma só, às vezes talvez você tenha que mexer em duas, às vezes você tem que mexer em todas elas para conseguir manter o estímulo desse treino, tá? Então, a gente sabe lá que a gente precisa olhar também para o aluno que está ali na nossa frente e para qual aluno a gente vai estar adaptando. Então, a depender do aluno, talvez a gente tenha que mexer um pouquinho mais, dependendo do aluno, talvez tenha que mexer um pouquinho menos. Vamos com um exemplo aqui, né? Um exemplo prático, um treino lá de 21, 15 e 9, onde a gente tem um movimento de thruster, que é o agachamento empurrando a barra lá para cima, e a gente tem também o nosso movimento de pull-up. Então, a gente vai precisar adaptar esse treino. Um erro comum aqui para adaptar esse treino seria reduzir apenas o peso do thruster e trocar lá o nosso pull-up pelo nosso ring roll, a nossa remada lá na argola. Pode ser uma boa escolha, dependendo. Pode ser que essa adaptação funcione. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é qual o estímulo pretendido com esse treino. Então, provavelmente aqui a gente está falando de um esforço relativamente contínuo, com alta demanda metabólica, transições rápidas e movimentos que desafiam membros inferiores, também superiores, e a respiração, tudo ao mesmo tempo. Talvez fazer o aluno fazer lá a remada na argola, o ring roll, vai demorar demais, ele vai perder tempo demais e vai transformar esse treino em um treino lento e de força, que talvez esteja mudando o estímulo, e não é o que a gente quer. Então, talvez aqui seja necessário também ajustar lá o volume, reduzir as repetições e escolher outra variação ou controlar melhor a carga desse thruster para conseguir manter aí a fluidez deste treino. Então, o objetivo não é copiar lá o nosso RX. O objetivo é a gente olhar para o treino, entender o estímulo e transformar ele numa versão possível, segura e coerente lá de treino para o nosso iniciante ou para o nosso aluno ali que está necessitando de uma adaptação. E aí a gente tem que se perguntar lá, quando trocar o movimento? Então, a troca do movimento, ela faz sentido quando a variação original ela está além da capacidade atual do aluno. Então, quando o movimento vai comprometer lá a segurança, a função, a amplitude, a gente faz essa troca. Mas essa troca não é simplesmente trocar por trocar, a gente precisa escolher uma substituição adequada e que mantenha a função semelhante daquele movimento que a gente está trocando. Então, por exemplo, se um treino ele exige puxada, você vai pensar em trocar por um outro movimento que também use puxada. Se o treino exige agachar com carga, você vai pensar em preservar lá o padrão de agachamento e essa é a intenção da carga lá do treino para fazer essa troca. Se o treino exige um deslocamento, vai pensar em alternativa que mantenha lá a demanda cardiorrespiratória. E é claro que nem sempre vai sair tudo perfeito, mas quanto mais o coach começa a entender essas funções, esses estímulos e também a capacidade do aluno, essa troca ela vai ficando mais eficiente, mais inteligente. Então, temos que pensar em todo este contexto para a gente fazer substituições lá de movimento. Não é simplesmente trocar por trocar. A gente precisa trocar e manter lá o padrão do movimento. Não é simplesmente trocar sem objetivo nenhum. Então, para simplificar lá, antes de adaptar um treino, a gente tem que responder algumas perguntas. Na verdade, eu trouxe 3 perguntas aqui para a gente responder lá antes de adaptar o treino. Então, a primeira, qual é o estímulo pretendido com este treino? A segunda pergunta,
O que está impedindo esse aluno de atingir esse estímulo com segurança? E é lá a nossa terceira pergunta, eu preciso ajustar qual das variáveis? Carga, volume, complexidade ou movimento? Quando a gente conseguir fazer essas perguntas e responder essas perguntas lá, a gente vai conseguir melhorar muito já a qualidade do nosso scale, da nossa adaptação. Então, a gente tira o coach lá do automático, né? E faz ele pensar, né? Mais fácil ou mais difícil? E passa a pensar em dose, intenção, aplicação. Não é simplesmente dificultar o treino ou facilitar o treino. É a gente conseguir fazer uma adaptação inteligente, focada naquele aluno que está ali na nossa frente, de forma que a gente consiga manter o treino desafiador, que a gente não torne o treino um treino chato para o aluno, né? Que perca o estímulo do treino e que a gente consiga manter o mais próximo possível da função daquele treino, do objetivo daquele treino, quando aquela pessoa que prescreveu aquele treino estava por trás lá, pensando na função, no objetivo, que a gente consiga lá adaptar de uma maneira que a gente consiga manter essa função igual ou muito próxima, se não igual. Então, hoje, a gente veio falar aqui um pouquinho, e para fechar, né, que scale não é facilitar o treino. Scale é muito mais que isso. A gente tem que pensar lá em manter o treino desafiador e, ao mesmo tempo, possível para aquele aluno fazer. Então, quando a gente começa a conseguir ajustar o treino para cada aluno, para que ele receba o estímulo certo lá, na dose certa, a nossa vida, a nossa adaptação fica muito mais inteligente e muito mais eficaz, tá? A gente vai ter uma adaptação com segurança, a gente vai ter uma adaptação lá com propósito dentro desse treino. Então, a gente, de novo, reforçando, um aluno iniciante, ele não precisa fazer o treino RX para treinar bem, mas ele também não precisa e não deve receber uma adaptação aleatória, sem objetivo, sem desafio. Ele precisa receber lá uma adaptação ok, coerente, e é papel do coach entender o treino e construir essa ponte entre os dois, né? Então, já fica com essa ideia, já guarda essa ideia que antes de diminuir a carga, você precisa entender o estímulo. Antes de trocar o movimento, você precisa entender a função do movimento. E antes de aumentar o volume, entender o que aquele aluno realmente precisa. E se esse conteúdo aí faz sentido para você, já se inscreve no nosso canal, deixa lá a sua like. Ajuda a gente aí a divulgando nossos vídeos. Então, aqui a gente fala de técnica, aqui a gente fala de didática, a gente fala de gestão, de formação de coaches e para quem quer evoluir além do OD. E se você quer ir aprofundar mais, nós temos um e-book que ensina com mais profundidade a ajustar carga, volume e movimento sem perder o estímulo principal do OD. Esse e-book está disponível aí. O link está aqui na descrição abaixo. É só entrar lá e adquirir o seu e-book para estar melhorando as suas aulas e se tornando um coach aí melhor que busca conhecimento, que busca evoluir. Espero vocês na nosso próximo assunto, nosso próximo encontro aqui no canal. Um abraço, até mais!